Google acabou de publicar uma coisa que, quando você entende direito, muda bastante a forma de pensar sobre como os negócios online vão funcionar nos próximos anos. Eles criaram um padrão para que os agentes de inteligência artificial, esses assistentes que fazem cada vez mais coisa pela gente, consigam encontrar ferramentas e outros agentes de forma automática. É literalmente um buscador do Google, só que para agentes de inteligência artificial. Os seus clientes vão parar de te procurar. Hoje, quando alguém precisa de um serviço, pesquisa no Google, entra em vários sites, lê, compara, preenche formulários, liga para o telefone. A gente fez isso a vida inteira. Mas agora isso está mudando. A tendência é que cada vez mais gente fale para o seu agente de inteligência artificial o que precisa e o agente cuide de tudo. Pesquisar opções, avaliar, comparar e até tomar a decisão. E o que o Google fez foi preparar a infraestrutura para esse mundo. Um mundo onde não é o seu cliente que te procura, é o agente de inteligência artificial dele. Beleza, e para isso funcionar, os agentes precisam resolver um problema básico. Hoje, um agente de inteligência artificial não tem como encontrar ferramentas nem outros agentes. Não existe um diretório, não existe um buscador, não existe um padrão. Cada agente funciona dentro do seu próprio ecossistema, fechado. É como se nos anos 90 cada navegador só conseguisse acessar os sites da própria empresa. Então, imagina que com o Internet Explorer você só entrasse em sites da Microsoft. Com o Netscape, só os sites da Netscape. E é assim que os agentes de inteligência artificial funcionam agora. E o Google se propôs a resolver isso. No dia 17 de junho de 2026, o Google publicou o que se chama ARD, Agentic Resource Discovery. É uma especificação aberta, gratuita, com código aberto. E não fez sozinho. Ele co-criou isso com a Microsoft, Hugging Face e tem o apoio da Amazon, Nvidia, Salesforce, Cisco e GitHub, entre outros. E tudo isso pela Linux Foundation. Ou seja, as maiores empresas de tecnologia do mundo entraram em acordo sobre um padrão. Isso não acontece todo dia, e quando acontece, costuma funcionar. O funcionamento é bem simples, e isso é o melhor desse padrão, porque são só 3 passos. Primeiro, você, como empresa, coloca um arquivo no seu site. Um arquivo com formato padrão que diz: ofereço essas ferramentas, elas fazem isso e você se conecta assim. É como colocar uma placa na porta de uma loja sua, só que essa placa só os agentes de inteligência artificial conseguem ler. Segundo, um registro, que funciona como o Google dos agentes. Ele rastreia todos esses arquivos publicados na internet e os classifica. E terceiro, quando um agente de inteligência artificial precisa de algo, por exemplo, precisa de uma ferramenta que audite o SEO de um site, ele busca nesse registro e encontra sua ferramenta, sem você ter feito mais nada além de publicar aquele arquivo. E olha que o arquivo que você precisa publicar é uma coisa realmente simples. São umas 20 linhas em formato JSON. Um formato de texto estruturado que qualquer desenvolvedor conhece. Ali, você coloca o nome da sua empresa, quais ferramentas ou agentes oferece, uma descrição do que fazem e umas frases do exemplo do tipo de coisa que um agente poderia pedir. Por exemplo, audite o meu site ou revise o meu SEO. Esse arquivo fica numa rota fixa do seu site e qualquer agente de IA consegue encontrar. É um trabalho de 1 hora no máximo. Certo. E agora, o que importa? O que isso significa para você e para sua empresa? Eu acho que a gente está num momento que se parece muito com o que aconteceu no início dos anos 2000. Naquela época, a pergunta era: a sua empresa tem site? E quem não tinha, desaparecia. Agora, a pergunta vai ser: sua empresa tem um agente de IA? Ou melhor, a sua empresa tem ferramentas que os agentes de IA consigam encontrar e usar? Porque se o seu concorrente tem ferramentas registradas nesse buscador de agentes e você não, quando um agente de IA buscar precisa de alguém que faça X, ele vai encontrar o seu concorrente, e não você, por padrão. E aqui vem o dado que eu acho mais interessante. Uma auditoria independente revisou 39 sites grandes, incluindo as próprias empresas que co-criaram o padrão. E sabe quantos tinham publicado o catálogo? 0. Nenhum. 3 semanas depois do lançamento, com o apoio das maiores empresas do mundo, a adoção é literalmente indistinguível de 0. E isso, longe de ser uma má notícia, é a melhor notícia para quem quer se mexer rápido, porque o padrão, ele vai funcionar. Tem apoio demais para não funcionar. E quem estiver lá primeiro, tem uma vantagem real. Se você quer preparar a sua empresa para esse mundo, tem 3 camadas que precisa conhecer. Vão da mais simples à mais avançada. A primeira é o que se chama OKF, Open Knowledge Format. É um formato do Google para organizar o conteúdo do seu site de um jeito que os agentes de IA consigam ler direito.
sem ter que ficar lendo seu HTML. Pensa nisso como colocar o seu conteúdo num formato limpo para os agentes. A segunda é o llm.txt. É um arquivo que diz aos agentes de IA: se você quer entender o meu site, comece lendo isso. É um guia de orientação. E a terceira é o ARD, do que a gente está falando hoje, que é registrar as suas ferramentas e agentes no buscador para que outros agentes consigam te encontrar e usar diretamente o seu site. Bom, e isso não é só teoria. O Sugata Mohandasan, um consultor de SEO, implementou tudo isso no site pessoal dele. Levou só algumas horas. Em uma semana, ele registrou mais de 8.000 requisições de agentes de IA rastreando o site dele. Agentes da OpenAI, do Google, da Anthropic, da Meta, todos lendo o catálogo dele. E o mais interessante, um cliente o encontrou diretamente através de um agente de IA, sem Google Ads, sem SEO tradicional. Um agente buscou um serviço e encontrou o dele e propôs ao usuário. Os agentes de IA vão ser o principal intermediário entre as empresas e os seus clientes. Isso já está acontecendo e vai acelerar. Então, se preparar agora, enquanto a adoção é zero, é uma vantagem competitiva real, porque quando todo mundo começar a se mexer, essa oportunidade já não vai existir. Então, se você quer que a gente ajude a preparar o seu site para esse novo mundo, o link está aqui na descrição. E se esse vídeo te ajudou, me conta nos comentários o que achou. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!